Num mundo cheio de caos e incertezas, existe uma presença divina, um guia, uma força que oferece sabedoria, compreensão e poder. Bem-vindos, buscadores da verdade, a uma viagem através dos 7 Espíritos de Deus. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Essa pergunta surge quando tropeçamos no livro de Isaías e Apocalipse. A única maneira de conhecer verdadeiramente os 7 Espíritos de Deus é conhecer o próprio Deus através do estudo da Bíblia, porque os 7 Espíritos de Deus são uma parte intrínseca dele. A Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus e também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser com mente, emoções e um testamento. No Antigo Testamento, encontramos que o Espírito Santo estava ativo e presente na criação. Também observamos como ele foi ativo na vida de indivíduos, mas não da mesma maneira pessoal e no mesmo grau após a ressurreição de Jesus e ascensão ao céu. Conhecemos primeiro o Espírito Santo durante a última refeição da Páscoa com os discípulos, quando Jesus revelou a obra do Espírito Santo. Nós o encontramos novamente quando ele visita os discípulos no livro de Atos, para trazer toda a verdade, conforto, orientação, sabedoria, conhecimento e medo do Senhor. Onde lemos sobre os 7 Espíritos de Deus na Bíblia. Assim como Deus é um, é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é um, mas com 7 distintas expressões conhecidas como os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus e do Espírito Santo são o mesmo, mas a pergunta permanece: por que estão lá 7 dele? A Bíblia usa especialmente o número 7, como este é o número perfeito de Deus porque refere-se à perfeição e à conclusão. Podemos encontrar algumas escrituras que fazem referência aos 7 Espíritos no livro de Isaías e Apocalipse. As referências: então um broto brotará do caule de Jessé, e um ramo de suas raízes dará origem fruta. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e compreensão, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. E ele se deleitará no temor do Senhor, e ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem tomar uma decisão pelo que seus ouvidos ouvem. Isaías 11 versículos 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que detém os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Apocalipse 3 versículo 1. Do trono vieram lampejos de relâmpagos, estrondos e trovão. Diante do trono, 7 lâmpadas estavam ardendo. Estes são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4 versículo 5. Então vi um cordeiro, olhando como se foi morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres vivos e os mais velhos. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, quais são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. O que são os 7 Espíritos de Deus? Agora que estabelecemos que os 7 Espíritos e o Espírito Santo são a mesma coisa, podemos dar uma olhada nos 7 Espíritos da seguinte maneira de Isaías 11, versículo 2. 1. O Espírito da sabedoria. 2. O Espírito do Senhor. 3. O Espírito do entendimento. 4. O Espírito do conselho. 5. O Espírito do poder. 6. O Espírito do conhecimento. 7. O Espírito do medo do Senhor. Isaías disse: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e compreensão, o Espírito do conselho e do poder, o Espírito do conhecimento e o temor do Senhor. Alguns estudiosos consideram que isso possivelmente significa que os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito do poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Como interpretamos cada um desses 7 Espíritos? Através do poder do Espírito Santo, os crentes são salvos, selados, preenchidos e santificados. Em João 14, versículo 26, Jesus disse a seus discípulos: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Também sabemos que o Espírito Santo é nossa fonte de sabedoria, poder e orientação.
Estas são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, exceto o Espírito dentro dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 10 a 11. Podemos, portanto, interpretar os 7 Espíritos como valores únicos de Deus e da maneira que Ele quer para nos orientar. Podemos pedir ajuda a Deus da seguinte forma: o Espírito do Senhor nos dá liberdade. Agora o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor é, há liberdade. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 17. O Espírito do Senhor nos dá sabedoria. Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e compreensão. Provérbios 2, versículo 6. O Espírito do Senhor nos dá compreensão. Por isso, desde o dia em que ouvimos falar dele, não deixamos de orar por você e de pedir que você possa ser cheio do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e compreensão espiritual. Carta aos Colossenses 1, versículo 9. O Espírito do Senhor nos dá conselhos. Pedirei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que Ele esteja convosco para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele permanece com vocês e estará em vocês. João 14, versículos 16 a 17. O Espírito do Senhor nos dá poder. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. O Espírito do Senhor nos dá conhecimento. Essas coisas eu falei enquanto ainda estava com vocês. Mas o ajudante, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse a vocês. João 14, versículos 25 a 26. O Espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, versículo 7. Deus não só proporcionou um caminho para a salvação, como também forneceu um ajudante para navegar nossa caminhada espiritual. Quando penso no Espírito Santo, penso que Deus está conosco. Ele está se movendo dentro e fora de nossas vidas, tecendo juntos nossa confiança, obediência e amor, enquanto nos infunde com sabedoria, orientação e qualquer outra coisa que possamos precisar naquele momento específico. Quando você está se sentindo impotente, ou cansado, ou como se estivesse falhando na vida, você pode ter confiança como um seguidor de Cristo de que você não está sozinho. Você pode se levantar todos os dias, sabendo que o Espírito Santo está lá para ajudá-lo. Porque seu objetivo final é ajudá-lo a glorificar e refletir Cristo enquanto trabalhamos para fazer a vontade do Pai. Feche seus olhos e deixe seu espírito voar enquanto mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus, guiados por seu Espírito Santo. Contemple os 7 fortes anjos, encarnações da força e autoridade de Deus. Eles permanecem vigilantes, prontos para executar sua vontade na batalha cósmica entre o bem e o mal. Vamos meditar em sua presença, lembrando-nos da proteção divina e do poder que nos cercam. Agora, visualize a sala do trono celestial, onde Deus reina em majestade e glória. Sua presença enche a câmara com luz radiante, e seus anjos se curvam em reverência diante dele. Reflita sobre sua soberania sobre toda a criação e deixe sua paz inundar você. Considere agora os 7 Espíritos de Deus, manifestações de sua sabedoria, compreensão, conselho, poder, conhecimento e o temor do Senhor. Cada Espírito nos guia em nossa jornada espiritual, aproximando-nos mais do coração de nosso Pai Celestial. Ao meditar nessas verdades sagradas, deixe-as penetrar profundamente em sua alma. Permita que o Espírito Santo ilumine seu caminho e o capacite a caminhar em seus caminhos. Que você seja preenchido com sabedoria divina, fortalecido pelo seu poder e envolto em seu amor. Leve essas verdades divinas com você, sabendo que você está cercado pela presença e poder de Deus. Que seu Espírito o guie,
seus anjos o protejam e seu amor o sustente sempre. Amém. Em conclusão, os 7 Espíritos de Deus englobam a própria essência da perfeição divina, oferecendo orientação, sabedoria e força a todos que os procuram. Ao embarcarmos nesta jornada de descoberta, que possamos abraçar o poder transformador desses Espíritos, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo.